Bom dia, queridos. Mais uma vez aqui, a segunda vez, né, Lé, que eu tô Segunda. aqui com ela. E meu nome é Mônica Morelli, sou uma mulher casada, tenho 28 anos, acabamos de fazer 28 anos de casado agora em julho. Tenho 2 filhos, a Beatriz Morelli e o Caio Morelli. Tenho um neto, Luca Pietro, a gente chama ele os 2 nomes, Luca Pietro. E a Vitória, que é a minha nora. Enfim, sou uma mulher muito feliz, muito realizada. Sou da Igreja Cristã Mundial, já estamos aí passando a marca de 14 anos ali. E temos feito grandes coisas e Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, né? Sim. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Que bênção, né? Nossa, tem 14 anos que você tá lá, eu também. Tem mais ou menos isso que eu tô lá. Ai, a gente chegou A mais ou gente menos chegou junto. praticamente junto, né? Eu lembro que no primeiro dia que eu fui, você que tava cantando. Ah, então. Então a Eu gente. cheguei e não demorei muito. Cheguei, acho que eu fiquei 6 meses. E o bispo já me conhecia, né? Da igreja anterior dele. E eu era também da igreja anterior, liderava o coral na igreja anterior. E aí ele já me conhecia. Então, quando eu cheguei, ele já conhecia meu irmão. Meu irmão era guitarrista da igreja, né? Na época. Aí ele ficou olhando, falou: essa cara vai ficar, tá? Aí a pastora Érica: eu queria tanto que você ficasse, aquele jeitinho dela, porque a gente já se conhecia já há muitos anos. Eu conhecia a pastora, eu conhecia eles noivos, quando eles eram noivos, né? Quando eu conheci eles na igreja anterior. Depois a gente reencontrou. O Caio tinha nascido, o Luiz estava na barriga dela. E aí depois eu não vi mais, né? Aí depois, com o passar do tempo, assim, meu irmão falou: você devia ir para a Igreja Cristã Mundial. Aí eu: por quê? Por que eu devia ir lá? Ele: porque lá, Mônica, você vai se encontrar lá. Você tem certeza? Eu falei: não, é sério, Mônica, você vai se encontrar lá. Eu acho que você devia ir. Eu era de uma igreja bem pentecostal, né? Também liderava louvor lá, já há 10 anos, lá naquela Nossa, igreja. faz tempo que você tá no Ministério do Louvor. Com 10 anos eu comecei a cantar. Com Nossa. 10 anos eu falava pra minha mãe: eu quero cantar lá na frente. Aí, eu comecei a cantar na Brasil para Cristo, grupinho de criança, né? Com 10 anos, assim. Eu queria ter começado antes, A sua mãe não mas deixou. na Igreja Batista não tinha muito isso. A gente era da Igreja Batista, né? E meu sonho, as mensageiras do rei que começavam a cantar e tal, né? E aí eu era pequenininho, não era da Mensageiras, né? Então não podia ainda, mas aí eu queria muito. E aí minha mãe foi para Brasil para Cristo, que era uma igreja mais próxima da casa dela. Então vamos e tal. E aí eu participei do grupinho infantil e aí Aí começou. você se achou, se encontrou. Desde qualquer igreja que eu entrava, eu estava envolvida no Ministério da Música, assim, qualquer igreja. Meu pai sempre gostou de música. Meu pai sempre colocou música pra gente, assim. Sempre amou música. Então, acho que já começou daí, assim. Eu tenho uma família musical, né? Meus Sim. irmãos tocam. Eu tenho primos que cantam em barzinho, que viaja cantando. Então, é uma família já. Seus filhos também cantam, tocam Meus filhos também, né? canta, toca, a Beatriz canta e toca, o Caio, ele trabalha com áudio. Se ele não gosta, mas ele canta e toca também. É, eu lembro dele cantando. Eu sempre achava lindo quando eu cantava vocês três. Eu amava. Né? Que começava lá, falava, nossa, que legal, que honra para uma mãe, né? Ter os 2 É filhos uma no altar delícia. cantando, né? É muito emocionante. É muito, assim. É além, assim. É que eu disfarço, eu acho. Eu dou uma segurada. Mas é muito, assim. Às vezes eu olhava um para um lado, para o outro, assim, e falava: meu Deus, isso tá muito Obrigada, lindo. né? Eu agradecia a Jesus, Ter os 2 sempre. filhos ali no altar tão entregues É uma é delícia, assim. fantástico, né? É uma Isso é benção. prosperidade, né? É, exatamente. Isso é prosperidade. Isso é Às vezes prosperidade. a gente corre atrás de tantas coisas, né? E a bênção tá ali do nosso lado, né? A gente às Exatamente. vezes não enxerga isso, Não dá né? valor. A É. gente às vezes não dá valor para aquilo A que gente já tem, é. né? Exato. E é maravilhoso, é muito gratificante. E eu sempre levei, né, Léa, desde pequenininhos. A Beatriz, com 2 meses, eu tava com a Beatriz orando no monte. Assim, Meu Deus. a pessoa não tem noção, né? Mas eu sempre levei nos ensaios. A Beatriz começou a tocar aqui na Igreja Cristã Mundial por causa do pastor Everson.
Porque eu levava nos ensaios, ela começou a tocar violão com 10 anos, e aí a Mayara falou, ela toca violão, não toca? Tio, ela toca violão. A Mayara falou pro professor Everson, vamos pôr ela pra fazer. Ela tinha 12 anos. Ela Nossa. começou a tocar. Então, acabou que você cria, né? Tá junto com você o tempo todo, vai crescendo ali. E o Caio sempre teve um ouvido muito bom pra voz. Então ele sempre me corrige. Mãe, ó, você errou aquilo ali. Mãe, muito engraçado. Ele fala? Fala, minha filha. Você não tem noção. Nossos filhos são nossos maiores críticos, né? São. Não são, Mônica, é engraçado, né? Para tirar um elogio é difícil, né? Nossa, menina, mas e a parte boa? Não sei se vocês perceberam. É, Será que vocês viram essa parte que ficou bom? Ficou bom, mãe. mas ali você tem que melhorar, né? Desse jeito, né? Desse jeito. E aí você começou a cantar lá e logo você já estava envolvida com o Ministério de Aí Louvor. sempre envolvida com o Ministério de Louvor na adolescência. Aí quando eu fiz 18 anos, eu tive um tempinho rebelde. Ai, meu Deus, vou ter que contar o tempinho rebelde pra Conta, vocês. vai, conta pra nós, que a gente adora um fuxico gospel. O Chico gosta. Tive um tempinho rebelde. E fui cantar em barzinho. Fui cantar Marisa Monte, fui cantar esses MPB. Meu irmão sempre arrumando coisa, meu irmão guitarrista. E o Vitinho. E aí a gente foi tocar em barzinho. Eu fiquei acho que 1 ou 2 anos com a minha mãe em oração. E eu, não, vou cantar em barzinho, vou cantar. Aí depois, passou um tempo, meu irmão falou, olha, tem uma oportunidade de cantar axé na praia. E essa fase, o meu marido, não, nós vamos embora para Ribeirão Preto. Senão eu ia cantar axé na praia ainda. Meu Deus! Tava bem rebelde. Aí eu parei. Aí, antes dessa oportunidade do axé, eu já tava casada. Mas antes disso, eu era solteira. E aí eu tava cantando em barzinho. A gente convidava minha família, o pessoal vinha, assistia a gente e tal. E aí meu irmão voltou pra igreja. E aí ele foi pra Renascer. E eu tava desviadinha. Aí ele veio pra Renascer de Suzano. Aí ele falou assim, ó, tem uma banda lá. Porque se não for pra cantar, a Mônica não vai, né? Aí, olha só. Aí eu falei assim, não, mas não, tá precisando de uma solista lá e tal. E aí eu voltei pra igreja, na Renascer em Cristo. Foi! Aos 18 anos. 19 anos. 19 anos. Aí eu conheci meu marido. E aí, Ministério de Música lá, de louvor lá, participando também, firme e forte sempre. Um pouco antes, é tanta história, gente. Vai, conta lá, que a gente adora história. Um pouco antes, tinha 14 anos, eu ainda era da Igreja Batista. Meu irmão, ele compôs uma música que o tom era muito alto e eu não estava conseguindo. E ele falou que eu tinha que cantar e tal. E aí o professor da Igreja Batista, ele é professor até hoje, professor Ocimar. Ele falou assim, eu vou dar aula para ela. E aí ele começou a dar aula de canto para mim. Então eu comecei com aula de canto aos 14 anos. E eu parei quando eu me desviei com 18. E aí eu fiquei com ele ali em aula de canto, aprendi muita coisa, montei material. Passou um tempo, usei aquele material para dar aula. Aí depois eu dei aula de canto muito tempo também. Eu queria fazer fono, sabe? Eu queria toda a área de canto, toda essa área que era meu desejo. Como eu trabalhava já na área da saúde, eu era técnica de laboratório, então eu queria tudo que tem a ver com a saúde, mas que ligasse com a voz. Então eu falei, vou fazer acho que fonoaudiologia e tal. E no final, você vai... Eu tinha ideia, esqueci a ideia. Eu tinha outra ideia e eu esqueci a ideia. Eu ficava assim... minha vida era sempre muito agitada, sabe? Com essas coisas assim, né? E você casou muito nova, né? Eu casei com 21, né? 21? Eu casei com 21. Com 20, na verdade. Casei com 20 porque meus pais tiveram que assinar, lembrei. Com 21 eu tive a Bia. E aí eu falei, eu não posso parar. E aí a gente entrou nessa igreja, depois da Renascer.
eu tive a Bia, eu casei na Brasil para Cristo a pedido do meu pai. E aí eu fiquei um tempo na Brasil para Cristo e sempre no Ministério de Música das igrejas. Quando a Bia nasceu, eu não esperava muito. Eu acho que eu sempre fui muito ativa. Então, deu 2, 3 meses da Beatriz, eu já estava... Deu 2, 3 meses do Caio, eu já estava envolvida de novo no ministério. E aí a gente veio morar em Suzano. A gente deu uma passadinha na Renascer de novo. Mas aí, acho que não é. E aí a gente ficou na Presbiteriana da Graça um tempo. Aí ali eu dirigi o coral do pessoal, tudo. Foi lá que você conheceu o bispo. Aí foi lá que eu conheci o bispo. Dirigi o coral do pessoal e fui ativando. Fui ativando. Na igreja que eu fiquei 10 anos liderando, assim que o Caio nasceu, eu entrei nessa igreja, a pastora Cida. A gente saía muito. E no meio das igrejas menores tem muito essa conexão, né? Então, vai cantar em tal igreja, vai ministrar em tal igreja. Então a pastora Cida era convidada para pregar, vai o grupo de louvor dela e tal. O nosso grupo chamava Grupo Celebrai. Então a gente saía muito. E cada final de semana, até Mongaguá a gente foi tocar, sabe? Legal. E a gente saía muito. E eu levava o Caio e a Bia. Porque o Rodrigo não queria ficar, o Rodrigo não entendia meu ministério na época. E então ele falava, não, leva. Leva. Aí teve até uma história engraçada, o Caio, a gente lá em Mongaguá ministrando e tal, e um irmão no movimento, e o Caio imitando o movimento do irmão, eu cantando, e eu, gente, alguém pega aquela criança. Mas eu sempre levei eles comigo. Eu acho que por isso eles são tão inseridos, né? No contexto igreja, eles são tão inseridos, porque eu sempre carreguei comigo, né? Então, tanto que agora a Beatriz trabalha em igreja, o Caio trabalha em igreja. É muito, muito louco isso, né? Sim. E aí, com o passar do tempo, a gente veio para Suzano, veio morar em Suzano de vez. E eu falei, e agora, né? Que igreja? Porque a minha preocupação era o Caio e a Bia. E agora que igreja? Aí a pastora Aurelene fez uma visita. Porque a pastora Aurelene e o pastor Leandro eu conheço da Renascer, da adolescência. Então, quando a pastora Aurelene ficou sabendo que eu estava sem igreja, ela falou, não, vou lá. E aí ela foi lá em casa, falou, não, vocês têm que ir na Igreja Cristã Mundial. Vocês precisam pensar nas crianças e tal. Eu falei, vamos pensar nas crianças. E vamos. E aí foi muito bom para eles, assim, porque a escolinha da Igreja Cristã Mundial não é uma escolinha, né? Eles direcionam mesmo as crianças biblicamente. O Caio estava contando para mim a Torre de Babel, sabe? Com 8 anos, falando, mãe, eu aprendi isso, aquilo. Então, pra gente foi muito importante. E aí o Rodrigo falou, mas e o seu ministério? Eu falei, aqui já é completo. Então, vou servir, onde tiver que servir, eu vou servir. Mas aqui já é completo. E aí, ele passou 6 meses, mais ou menos. Aí eu recebi o convite de participar do ministério. O líder era o Marcos, né, marido da Aurelene na época. E aí eu recebi o convite de participar do ministério. Aí passou um ano, o bispo mandou a Aurelene para Mogi e me convidou para liderar. Nossa, faz tempo que a pastora Aurelene está em Mogi, né? Faz. Verdade. A Aurelene sempre foi uma bênção na minha vida. Ela já me ajudou em muitas coisas. Maravilhosa. Ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Ela tem o dom mesmo de fazer aquilo, né? E ela teve uma visão na minha casa no dia da visita. Não sei nem se ela lembra disso. Quando a gente estava orando, ela falou assim, Mônica, eu via você na frente de um grande coral. E a igreja ainda não tinha coral. E eu andava muito com o André, um amigo meu, músico, e o André falou, eu tenho vontade de fazer um coral com a NGA e tal. Falei, por que a gente não faz um coral com a igreja? Mas quando você recebe uma palavra, e às vezes, eu principalmente, às vezes eu esqueço. Eu não guardei aquela palavra da pastora Aurelene e ela falou. E Deus usou ela para falar naquele dia. E eu não guardei. Eu acho que se eu tivesse guardado, se eu tivesse lembrado, eu ia falar, gente, não, o coral tem que ser com a igreja. Porque Deus falou já, né?
Mas aí a gente montou o coral, começou com um trabalho de coral, assim, bem... Ai, vamos fazer no Natal, vamos fazer. Nosso primeiro Natal foi só com o pessoal que participava mesmo do Ministério de Louvor. Depois a gente fez uma... Primeiro a gente fez uma Páscoa, só com o pessoal que participava do Ministério de Louvor. Aí deu muito certo, foi muito legal, foi muito bonito. Aí, vamos fazer o Natal. Aí o Natal a gente fez do mesmo jeito, né? Tinha circo na época, não sei se você lembra do circo. E, e aí a gente fez também da mesma maneira, só o pessoal do Ministério de Louvor. E aí a gente começou, vamos fazer com coral, vamos começar a chamar. E aí a gente começou a chamar, começou a agregar. E as coisas foram acontecendo. Deus vai fazendo, né, assim, que as coisas foram acontecendo no ministério e tal, até o bispo me convidar para liderar. Eu acho que eu participei de uma Páscoa, um Natal, e aí foi um mês de fevereiro de 2012 que ele me convidou para, ou 2011, me convidou para liderar. Aí eu tremi, assim, eu falei, meu Deus, vou liderar esse povo, porque eu liderava 10 pessoas na outra igreja, né? E aí a gente tinha 30 no nosso ministério. 30? 30, mais ou menos. Eram três equipes, mais ou menos. Aí eu falei, meu Deus, que Deus me direcione, né? E aí eu fui para casa, fui orar, ele pediu para eu orar e tal, eu fui orar. E aí Deus falou comigo, né, sobre a construção do templo de Salomão. E aí ele falou que Deus preparou tudo, né? 1 Crônicas ele fala, 24. Ele falou, olha, ele preparou tudo. Todos os trabalhadores. Eu achei incrível aquela palavra, porque Deus falava assim, ele falava assim, olha, eu estou preparando todos os trabalhadores. E tudo vai ficar perfeito, vai ficar completo. E hoje, o tamanho que está o ministério, Deus preparando, realmente, Ele sempre prepara. Quantas equipes você tem hoje? 13, Nossa, 100 e poucas pessoas você lidera? só do Ministério de Louvor. Tá dando 300 pessoas, mais ou menos. Nossa, Mônica. Tá dando 300 pessoas. 30 vezes mais o senhor 30. foi aumentando. Foi sobrenatural, né? Sobrenatural.